Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Fins do sexo. Como fazer política sem identidade. Esse é o novo fichamento do nosso Ficha da Luta. Fica ligado. Seu muito pra mim é pouco, pode ficar com troco. Bati na porta por muito tempo, hoje eu arrombo. Esse mundo é muito louco, eles acham que não vai viver. Quem tá morrendo, achavam que eu não ia fazer. Eu sou Vanessa Espinosa e você tá no Ficha da Luta. Para começar, vamos falar um pouco sobre o livro em si, né? Quem publica essa obra, que é desse ano de 2022, é a Autonomia Literária. A obra é a primeira publicada pela editora, mas a autora aqui que a gente está trazendo o fichamento é a Maíra Marcondes Moreira, uma psicanalista, feminista e doutora em processos psicossociais pela PUC de Minas. Ela tem outra obra que foi publicada em 2 edições, em 2 editoras diferentes, e o título é O Feminismo é Feminino? A Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade. Ana Blume, primeira edição, Skipton, segunda edição. A segunda edição, inclusive, foi em 2021. São obras recentes, as duas, uma de 2019, essa que eu li agora, o título, e essa agora em 2022. O prefácio da obra é da Rita Von Hunt, o Guilherme, que faz um prefácio breve com o título Afinal, o que querem os corpos subalternizados. Fora isso, a estrutura do livro em si, como ele está organizado, né? Então ele tem um sumário, a introdução, além do prefácio, claro, e vem com 4 capítulos, uma conclusão e faz também um glossário. Ao total, a obra tem 152 páginas, incluindo aí também o glossário. Comecemos com o prefácio da Rita Von Hunt, que eu estou usando porque justamente é o nome que está aqui assinado. A Rita faz um prefácio breve de, poucas páginas, acho que 5 ou 6 laudas escritas, e fortalecendo a importância do tema, de como ela já vem acompanhando o trabalho da Mayra desde a primeira obra. Isso também ela já falou em seus vídeos inúmeras vezes, e aí ela mostra a potência do pensamento de Mayra e como é relevante se colocar ali para ler as provocações que ela suscita para nós. Introdução, preliminares para uma política do feminino. Essa parte da obra aqui, ela já é mais, tem mais um fôlego, né? A Mayra vai estar aqui trabalhando da página 17 até a página 44 nessa introdução. A linguagem da Mayra, ela não é difícil. Eles tiveram aqui, falando um pouco da parte editorial, um trabalho bem atencioso com as pessoas, imagino que pensando justamente nos diferentes graus de escolaridade ou de leitura ou de vocabulário, principalmente, dado que ela usa alguns termos, alguns conceitos que poderiam ser até muito básicos se alguém está num ambiente mais universitário, ou em algumas áreas das humanidades, né? Mas que não tão óbvios para outros e muitos outros grupos. Então eles fazem notas de rodapé, além de usar notas de rodapé para as citações de autoras e autores, né, fazem também esse trabalho bacana de explicar alguns termos. Achei bem bacana, bem importante assim, esse respeito ao alcance, né, do livro. Então a escrita dela nessa introdução não é impossível, mas ela tem construções frasais mais complexas e que, claro, vai exigir em alguns momentos que você tenha alguma leitura, algum background, alguma base, ou então você pode ter alguma dificuldade. De todas formas, vou tentar trazer os pontos principais para te ajudar nessa jornada, porque a intenção é justamente que você seja tocada a refletir e a pensar a partir de sua leitura sobre esse livro. Eu marquei aqui os pontos em que ela mesma vai comentar conosco qual é a proposta do livro. Afinal, a introdução, obviamente, vai tocar nessas
essa carta de intenções do que nos espera nos 4 capítulos. Primeira coisa, na primeira linha, é dizer que a ideia dela é radicalizar as noções de feminino e de política, desviá-las do sentido que lhes é atribuído de imediato, como se as palavras em si carregassem um sentido transcendental, material e imutável, a ponto de que tais termos, assim pareados, não parecessem de modo algum conciliáveis ou lidos sem algum estranhamento. Então, aqui ela já vai direcionando que as palavras-chave, assim como também o título, é mostrar noções de feminismo e de política de uma maneira relacional, né? Outro ponto interessante que ela denota aqui na sua obra é tratar de uma política do feminino, e aí ela vai estar tentando pensar justamente fora da política conciliatória ou de gestão de conflitos, que é uma política que a gente já conhece, que ela está dentro do ordenamento do masculino. Então, é importante essa primeira diretriz, a gente estar bem atenta ao que ela vai trabalhar. Ou seja, o feminismo vai partir como princípio da mulher enquanto sujeito e agente político. Está lá na página 23. O feminismo também se propõe a pensar dessa forma, discutir a partir desse caminho um movimento essencial para cindir com as lógicas identitárias e universalistas exigidas pelo capitalismo, justamente pela impossibilidade de responder a tais exigências. Isso está lá na página 24, já indo para 25. Para ela chegar nisso, ela também vai deixar claro para a gente quais são as bases, os filtros, vamos dizer assim, como cada um vai ajustando ali suas ferramentas, né, para fazer essa decupagem aí a partir desse trabalho ensaístico que ela traz. Ela colocou aqui para nós que vai ter, por um lado, essa bagagem aí da psicanálise a partir das formulações de Lacan, mas está articulado também com a teoria de ação política de Judith Butler, pensando o gênero como performativo. Então, ela articula esses 2 pontos de base, vamos dizer assim, teórica para desenvolver o trabalho. E aí ela só coloca aqui já para que eu e você tenhamos aí um norte. Ela traz, inclusive, aqui mais um adendo interessante para a gente registrar. Ela diz que ela quer convidar os corpos à imaginação política e sexual, posto que a política e o sexual estão em relação. Isso está lá na página 29 e com certeza nós vamos poder desenvolver isso melhor com as argumentações dela nos capítulos. Ela também ressalta que, mesmo tendo essa teoria psicanalítica, ela se posiciona também sendo uma leitura que vamos fazer, que ela traz ou trará, enfim, teorias feministas e se posicionando como anticapitalistas. E ela ressalta isso já aqui, finalizando a introdução, mostrando que depois que ela faz todas essas considerações, inclusive mostra as vertentes feministas importantes, fala um pouco também dessa orientação queer e anarquista que forma parte de quem ela é. Ela traz também a ideia ensinada pelo feminismo de que o pessoal é político, então ela vai encerrando, fazendo uma pequena, que ela chama uma pequena distorção, mostrando que o pessoal também é político, mas na verdade ela coloca que o sexual é político, e aí ela escreve que, página 42, os nossos regimes de reconhecimento estão pautados no sexual, bem como nossos modos de se fazer política. Tanto, não se trata apenas de dessubstancializar e desessencializar as posições masculina e feminina, que aqui também serão feitas, mas de propor uma estratégia política a partir da inexistência da mulher. E essa mulher, e agora sou eu que estou explicando, é uma mulher com M maiúsculo, que é uma contraposição a essa ideia de homem com H maiúsculo também, oriunda em grande parte dessa inspiração ali dos direitos do homem, do cidadão, na Revolução Francesa. Seguindo ela, propõe-se ler, a partir do formalismo lacaniano,
explicando as lógicas por detrás, não só das posições masculina e feminina, mas da política. A primeira sustenta a manutenção da diferença sexual, ao passo que a segunda, ou seja, a política, pode tanto a sua desarticulação como o seu colapso. E conclui, pelo menos a ideia aqui, prometendo que será desenvolvido como é preciso um movimento de ruptura, de colapso das formas inteligíveis de existência, para que seja possível caminhar para uma democracia plena. E aí, 2 pontos. A radicalização política e o desmonte do pressuposto identitário baseado na diferença sexual para o reconhecimento. E lá vamos nós para começar essa jornada no Ficha da Luta. Capítulo 1. Um sujeito para a cultura. A diferença sexual como pressuposto para o reconhecimento. Esse é um capítulo curto, ele tem ali menos de 20 páginas e ele tem 2 subtítulos. O primeiro que ela elegeu foi Uma Nova Visada sobre o Sujeito ou Vocês Só Pensam Naquilo. E o segundo ponto, segundo tópico é Freud explica por que a diferença sexual. O cerne desse capítulo é bem legal, assim, porque ela vai se centrar na filosofia francesa como um mote para o Ocidente, que referencia muitos estudos posteriores e tudo mais. Então, ela foca nessa filosofia francesa, que ela denomina contemporânea, baseada em Foucault, Deleuze, Derrida, Simone de Beauvoir e também inclui Lacan. Bom, ela vai mostrar aqui que a partir de uma outra autoria, que seria Badiou, em A Aventura Filosófica Francesa no século XX, que tem aí, a partir dessa pessoa, o despertar para a sexualidade e os estilos de vida. Então ela mostra que tem essa vontade do moderno, de atualizar as formas de ver, de pensar filosoficamente. E aí o principal que vem nesse movimento, e aí ela usa não só Badiou como Safatli, que a relação do sexual faz a gente entender os corpos se relacionando com uma cultura. E ao mesmo tempo, a experiência do sexual ajuda a gente a entender também quando os sujeitos nessa cultura se opõem, tentam uma descontinuidade, uma ruptura com aquele ideal viabilizado para aqueles corpos. E aí ela vai falar que nesse contexto a psicanálise vai ser muito importante e interessante pensar a partir dela, porque ela diz que tem um diálogo entre psicanálise e o feminismo, porque vai começar a partir da psicanálise a entender, a normalizar, a tratar de uma maneira, inclusive política, essa questão do sexual ou da sexualidade. Então vai sair de um pilar meio que interdito, e aí vai começar a ver que o sofrimento, principalmente das mulheres, existia e deveria ser ouvido. Bom, isso é uma coisa. A outra é que ela comenta que essa forma da psicanálise de ver os sujeitos e de estudar, interpretá-lo, enfim, vai aproximar as teóricas feministas desse tipo de filosofia. Ela coloca aqui na página 49. A psicanálise sofreu uma série de críticas por parte das teóricas e militantes do movimento feminista. Ao mesmo tempo, foi essencial para denunciar as condições de privação e repressão sexual às quais as mulheres estavam submetidas. Se, por um lado, a filosofia freudiana ajuda nessa abertura do que é sexual e, enfim, observar o sofrimento das mulheres, por outro lado, o Foucault, ela vai colocar aqui, ele não entendia que havia uma interdição em falar do sexual, e sim havia um controle em falar do sexual. Portanto, enquanto existia ali uma ciência da sexualidade, entre aspas, como ela coloca, você tinha o que era dito como certo, como ideal, como normal, e logo tudo que não estivesse dentro dessa lógica seria patológico, seria doentio, seria algo digno de uma atenção, inclusive intervenção médica. E aí um ponto bem importante é que ela vai dizer que é preciso, aí a partir de Foucault, perceber que essa perspectiva
de controle dos corpos e do que era a sexualidade está desde o século XVI dito e organizado em 4 pilares na sociedade ocidental: a psicologia, a medicina, o judiciário e a religião. Eram esses pilares que definiam o que era normal e o que era o desvio. Portanto, o modelo seria justamente um casal heterossexual, monogâmico e que tivesse um contrato matrimonial. O que saísse disso era um desvio. Tanto esse era um ideal de regulatório, de regulação na sociedade ocidental. Portanto, o sexual é importante porque, primeiro, o sujeito é um ser sexuado e, segundo, porque, e aí eu não estou hierarquizando, só estou botando os 2 pontos, é que esse sexual, ele organiza o sujeito para determinada cultura. Trecho importante, abre aspas. Um sujeito só é um sujeito passível de ser reconhecido por seus pares e pelo Estado, instituição responsável por gerir e organizar o corpo social, se este sujeito é sexuado. Segundo Lacan, no Seminário 20, mais ainda, o sujeito é sempre um sujeito sexuado e tem por eventualidade se inscrever enquanto homem ou mulher. Fecha aspas, página 52. Nesse segundo tópico, ela vai trabalhar a questão do Freud e vai ser uma base para a gente entender esse trecho sobre o ego, basicamente sobre como o eu é importante para a gente entender essa diferenciação, essa noção de alteridade. Portanto, eu só existo ou eu só crio alguma identidade se existe o outro para eu contrastar. Então, quando há um questionamento sobre esse, vamos dizer assim, status quo, sobre essa organização, sobre essa normalização dos papéis e do que é sexuado ou não, o que é a norma, o que é o desvio, isso vai ameaçando os sujeitos, principalmente quando vem o questionamento sobre a emancipação que o feminismo traz. E aí ela explica que vai ter essa ameaça, e aí qual é o temor? O temor é pela dissolução do seu ego. E esse demarcador egóico é tão importante dentro dessa perspectiva cultural que estamos no Ocidente imersos, que ela relembra para nós. Primeiro, é mais importante você identificar se deve se referir a alguém como ele ou ela do que qualquer outra coisa, do que a raça, do que a idade, do que sexualidade, classe social e etc. E aí vem a parte principal dessa argumentação dela. Abre aspas, propõe-se que as consequências psíquicas da diferença anatômica, estas que são imaginárias, e não a diferença sexual em si, têm por efeito aparentar serem necessárias para a constituição egóica. Fecha aspas, página 56. E aí, depois dessa argumentação do que ela mesma está sustentando, ela vai usar a Judith Butler e vai trazer uma reflexão bem importante, que é a centralidade do falo na nossa sociedade. E claro que ela está fazendo isso dentro do perfil analítico que ela se propôs desde o início, está lá na introdução, mostrando as bases por onde ela vai caminhar. Então, o falo, que não é só o pênis em si, mas a representação simbólica e imaginária, independentemente de a pessoa estar vendo, independentemente de ter ali o órgão, ultrapassa, tá, para um movimento simbólico, né? Então, ela vai mostrar que tem um primado do falo na teoria psicanalista e dentro da análise psicanalítica vai ter uma realidade que atesta ser o masculino, o falo, o sexo existente. É a primazia disso, isso no nível inconsciente. Portanto, se tem apenas o falo, todas as outras coisas vão girar em função do falo. Portanto, essa alteridade necessária, esse outro necessário seria a mulher. Porém, ela explica que é pior do que isso, porque aí a gente teria o pressuposto da existência da mulher. Se a gente está dizendo que o
o centro é o falo, então é pior ainda, porque a ideia é sobre o existente e o inexistente. Ali na página 58 ela fala: é isso que faz com que homens e mulheres não sejam opostos e nem complementares, assim como o 0, o 1 não faz oposição um ao outro, né? E também entre o 0 e o 1 eles não são complementos. E é isso que ela chama de um monismo sexual. Muito importante a gente ter isso como referencial aqui na fala dela. Acredito que o trecho final aqui, próximo da última página do capítulo, seja bastante elucidativo para nós encerrarmos aqui essa síntese. Página 60, abre aspas. Decorre que a curiosidade em relação ao que é da ordem do sexual e da sexualidade gira em torno dessa suposição de uma diferença que precisa ser, o tempo todo, continuamente reafirmada. Além de consistir no que seria um homem ou uma mulher, é preciso fazê-lo dentro de um regime de diferenças que os determine subjetivamente e os organize de acordo com papéis sociais generificados. E, de preferência, para assim garantir a funcionalidade do regime, é preciso que os papéis não coincidam, se excluam e construam simultaneamente a aparência da complementariedade. Por um lado, a diferença sexual importa aos grupos conservadores por garantir um projeto societário que tem a diferença como pressuposto do reconhecimento. Por outro lado, o sexual é aquilo que extrapola qualquer tentativa de lê-lo sob um regime de igualdade, diferença ou que seja. No sexual estão as linhas de fuga para o narcisismo das pequenas diferenças. Fecha aspas, página 61 também. Capítulo 2, um sujeito para o feminismo. Esse capítulo é igualmente curto, ele vai aqui da página 63 até a página 78. É um capítulo bem legal, porque ela vai focar, ela vai fazer algumas subdivisões, falar para vocês quais são, mas ela vai focar na Revolução Francesa, já que ela está pegando toda a linha filosófica e de construção dessa ideia do sujeito a partir da filosofia francesa. Então ela vai falar aqui da Revolução Francesa e algumas nuances ao final. Então o tópico que ela trabalha é uma velha visada sobre o sujeito, liberté, igualité, fraternité, para quem? Depois ela fala de cada tópico, liberté, igualité e, por fim, fraternité. E aí o último tópico seria feminino, o sexo que perturba a universalidade, que é o tópico final. Bem, ela começa falando sobre a diferença sexual. É muito importante esse reconhecimento da diferença sexual, ele é muito determinante na nossa cultura ocidental. E o sujeito, ele vem para a cena a partir de uma lógica da Revolução Francesa. O feminismo, ele vai... Como é que ele vem? Qual a relação que ele tem com essa coisa da Revolução Francesa? Bom, primeiro ela explica os ideais, liberdade, igualdade, fraternidade, ideais que apoiaram a Revolução Francesa. Ok, largamente conhecido por muita gente, e nesse sentido se cria uma concepção de que há um sujeito universal. Inclusive a gente tem aí um dos documentos também bem conhecidos, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, então ele é um sujeito universal, ele tem direitos, então ele é um sujeito universal de direitos, e ele, a partir dessa centralidade desse sujeito universal de direitos, é que ela percebe que ele tem um perfil. Esse perfil é um homem branco e ele é um homem branco proprietário. Por isso, ela questiona liberdade, igualdade, fraternidade para quem, né, na essência. Portanto, o feminismo, ele vai amadurecendo, ele vai se colocando em relação a esse outro. Tanto que ela fala que na Revolução Francesa, então, seria um momento de ter um proto-feminismo, que é aquele momento em que há uma discussão de que há a mulher também, essa mulher assim como o homem com H maiúsculo, há essa mulher que ela também quer ter essa igualdade e ela também quer ter esses direitos.
Então, a igualdade ela é baseada na exclusão dessas mulheres. A fraternidade vai ser entre os iguais e a liberdade vai ser justamente para quem goza de igualdade e dessa irmandade. Portanto, nesse caso, as mulheres estão fora dessa lógica. Portanto, ela até lembra que é liberdade de comércio, é uma exclusão institucionalizada e a reprodução da mentalidade patriarcal em cima desses ideais. E esses são os ideais, inclusive, da democracia liberal. Aqui muitas e muitos sempre estão aí levantando a bandeira. E é justo refletir também que são ideais que trabalham para garantir a manutenção do capitalismo. Ela, inclusive, vai citar Marx e Engels, vai falar já que esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estão muito atrelados ao regime capitalista, né? Inclusive a liberdade é aquilo que eu falei, é liberdade de quê? De circulação de mercadorias, não é liberdade do indivíduo, seja lá qual é a sua orientação sexual, qual é o gênero, enfim, há uma direção clara do que é essa liberdade. Então, tem um gênero, tem uma liberdade direcionada e tem a legalidade a seu favor. Então, ela vai mostrar a importância da gente pensar sobre essa coisa da igualdade, porque o direito, ele é o que vai legitimar. A Constituição, ela vai legitimar a propriedade, ela vai dar espaço para que haja a exclusão, né? Porque aí ela garante a propriedade privada. Sendo assim, há muita gente que vai ficar fora disso. E as mulheres estão nesse bolo, né? Então, ela vai lembrar aqui, trazendo a John Scott, na página 68, ela fala: a igualdade, enquanto um ideal, é desde já inviável. O que as mulheres operaram no primeiro momento do feminismo, ao procurar consistir um sujeito universal, mulher, que fosse detentor de direitos, dos mesmos direitos que os homens. O feminismo perturbou a própria noção de igualdade, porém encontrou, dentro do próprio movimento, impasses. As políticas que visam a inclusão apontam e justificam os regimes de diferença ao acesso. A exclusão é institucional. Isso já termina na página 69. E aí vem a sacada que avalia o mais importante desse capítulo. O movimento feminista, por mais afeito que seja aos ideais libertários e progressistas, não é um movimento que está isento de fazer uma política a partir de um telos masculinista ou de reproduzir as diferentes formas de opressão presentes na sociedade. Isso está na página 69 e ela traz essa ideia a partir de Judith Butler. E aí vem o que ela está nos lembrando, nos alertando. É curioso que quando a gente pensa que isso poderia ser um feminismo libertador ou em busca de uma igualdade, na verdade a gente está reafirmando os valores do patriarcado. Então, acaba que podemos nos tornar legalistas, punitivistas. Então, tomar essa atenção de não trabalhar a favor da própria estrutura que explora, que nos oprime. Aqui na parte da fraternidade é bem interessante como ela vai lembrar que a gente tem formas de organização social em núcleos familiares que nunca foram patrilineares. Teve também muitos exemplos matrilineares. Isso deixa de existir. A monogamia é um ponto que claramente oprime e segrega as mulheres, não está para o homem, a monogamia na prática, e os filhos são herança dessa marca masculina, como também é mão de obra garantida para esse pai. Então o núcleo acaba ficando hierarquizado, esse núcleo familiar, sexualizado, e aí como que a gente reconhece essa dominação, como que a gente organiza isso, pensando
pensando na democracia liberal, pensando na estrutura patriarcal. A gente organiza isso via Estado. Então ela lembra disso, né? Que a fraternidade está ligada a essa linha, com essa linhagem, assim, com o pai, né? São os iguais que ela mostra que gozam do comércio, de trocar, entre outras coisas, palavras e mulheres. Tá lá na página 71. O último tópico, ela vai mostrar pra gente um pouco sobre a ideia de lugar de fala, por um lado, no sentido de a gente entender lugar de fala a partir de Djamila Ribeiro, e vai trazer também algumas ideias e pontos da Judith Butler. O que ela mostra em plano geral é que é muito enriquecedor esse ponto de vista quando a gente tem um feminismo negro, quando a gente tem esse pensamento do lugar de fala, porque ele não está ou não deveria estar posto para ser algo hierárquico, como um feminismo branco, heterossexual, elitista, e portanto exclui, né, essa ideia aí do universal. Se for baseado em tudo isso que a gente trouxe até agora da Revolução Francesa, ele é excludente e exclui as mulheres pretas, negras e pobres, né? Então, nesse sentido, ela vai mostrar como é importante também que isso exista, né? Que a gente tenha as contribuições do feminismo negro e essa noção também do lugar de fala, que é o oposto, falando aí um pouco do elitismo, dessa coisa da universidade falar, da ciência falar, e essa ciência obviamente tem cor, tem classe e tem raça. Então isso é o ponto, vamos dizer assim, positivo que ela mostra para nós, dessa discussão inclusive sobre transfeminismos. E por outro lado, ela faz um balanço, mostrando que a Judith Butler ajuda também a pensar que talvez essa ideia do lugar de fala e outros tipos de feminismos, ele esteja preciso pensar para além dessa caixinha, vamos dizer assim, ou dessas caixas, se a gente quiser pensar uma universalidade não identitária, pensar mais como uma teoria política que nos faça sair mas ir para além dessa noção da identidade. É isso que ela está basicamente mostrando, que a Butler traz para a gente pensar. E isso acaba aí o capítulo 2. O capítulo 3 chama Jogo de Cartas Marcadas. É igualmente um capítulo curto, ele vai aqui da página 79 até a página 95. E ela aqui vai se apropriar bem mais de conceitos psicanalíticos para fazer a análise dela. Ou seja, não é um capítulo assim bem palatável, mas também ela, como todos os outros capítulos desde o início, se esforça para trazer ali glossário, colocar sempre palavras diferentes no rodapé, assim como explica a lógica principal dela, que é a relação mitos, e aí esses mitos principalmente que o Freud se apropria para explicar a construção, enfim, dos sujeitos, e ela trabalha com essa ideia do mito ou dos mitos. Ela vai usar 2, explicando bem claramente o que seria o complexo de Édipo, e também ela vai explicar o pai da Horda. Então ela explica bem direitinho, assim, sabe? Você não vai ficar perdida totalmente, mas só para te deixar esclarecida que pode não ser tão tranquilo. Porém, é um texto rápido que ela vai seguir naquela linha que inclusive é a imagem, né, da capa dela, trabalhar com a ideia da Revolução Francesa, daquele tripé ideário revolucionário, que se tornará um ideário da democracia liberal, do Estado burguês, que é liberdade, igualdade, fraternidade, como um mote civilizador. Isso é o ideal, o que é a coisa mais clean, mais maravilhosa para o Ocidente, como meta perseguir. E aí
ela começa explicando logo que a psicanálise em si, ela não vai estar ali tendo um compromisso ou um viés político muito óbvio, muito claro, ainda que, por exemplo, Freud tivesse questões que ele fala claramente, viveu em um período que politicamente também foi historicamente tenso, então eles não se furtam, mas também eles não estão ali abertamente falando sobre política. Então ela deixa isso claro. E também mostra que tem essa crítica em relação à psicanálise por ser um reflexo, ter sido gerada a partir de quê? De uma lógica liberal burguesa, onde esses homens estavam inseridos, onde essas mulheres estavam inseridas para pensar filosoficamente e, enfim, sobre saúde mental, sobre análise do psique, está dentro dessa lógica burguesa. Isso ela pontua e logo depois ela não só vai falar de Freud, ela também vai falar de Lacan, porém, vou tentar simplificar, e aí se você quiser você lê o capítulo com mais calma, né, que ela vai mostrar que ainda que não haja um projeto político engajado aí com a psicanálise, ela alude na página 83 o seguinte, aspas, enquanto invento subversivo, a psicanálise ameaça a burguesia ao criticar a família, os modos de se fazer laço e os ideais burgueses de consumo e reprodução social. Por outro lado, cai no engodo criado pelos teóricos liberais sobre a inviabilidade do fim do capitalismo devido à, aspas, natureza humana. Para a psicanálise, a violência está inclusa no e na origem do laço social. Fecha aspas. Ou seja, se por um lado, quando se problematiza, se coloca a sexualidade no centro, quando se fala muito sobre esses modos e esses ideais de reprodução burguês, essa forma estatutária de família ideal, quando se coloca isso como um ponto de ruptura ou um ponto de questionamento, você ali se mostra com a psicanálise uma subversão. Porém, quando você foca numa certa postura de leitura das reações, enfim, dos indivíduos como algo típico, algo dele, algo da natureza humana, como por exemplo a violência, é algo meio que, se existe relação social, vai existir isso, como se não importasse você tá num sistema que te estimula, que te impõe, te oprime em relação a isso, você também perde esse lado da psicanálise, fica, vamos dizer assim, enfraquecido quando ele desconsidera essas questões. Voltando para Freud e os mitos, ela fala que tanto o eu como o corpo social, eles, a formação deles, o pensar sobre eles, está ancorado para a psicanálise, a partir de Freud, nos mitos. Então, essas coisas estão relacionadas. E nesse sentido é que ela está mostrando para a gente que ainda que não haja um projeto político engajado, claro, na psicanálise, ela percebe que essa forma, essa leitura a partir desses mitos, ela conforma, essas leituras conformam o ego e o geral, o social. Portanto, a diferença sexual, por um lado, que é essa conformação do eu, que está ali expressa no que seria o mito de Édipo, e a política, por outro, que está conformada ali na história do pai da horda, conformaria, no caso, a parte política, a parte do corpo social. Para ela, isso é importante, porque isso está operando aí o que ela chama do imaginário na identificação, que, segundo Freud, ela vai explicar ali na página 86, é a forma mais antiga de ligação entre duas pessoas. Ou seja, é algo imprescindível para o laço social. Quando ela fala sobre isso, ela faz algumas explicações, detalha sobre a história do Édipo, para que a pessoa conheça. Você pode dar um Google, é bem tranquilo encontrar a história.
E ela vai mostrar que o Édipo, assim como o pai da Horda, eles giram em torno de uma explicação sobre o homem, sobre o centro, que seria esse centro da forma de organizar o que ela vai chamar depois da democracia liberal. Então, se antes ela já tinha explicado no capítulo 2 sobre liberdade, igualdade e fraternidade para quem, apontando que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estava excluindo um monte de gente e deixando ali a igualdade e a fraternidade para os irmãos, para os iguais, aqui ela vai mostrar no viés psicanalítico como isso também vai sendo demonstrado. E aqui a questão do complexo de Édipo vai estar girando em torno de um homem, vai estar explicando, tentando justamente explicar esse lugar da centralidade. Então, as mulheres ali, elas não estão tendo o seu ponto de visão, elas não estão sendo visadas nesse mito, e muito menos nas explicações de Freud. O mito do pai da Horda, aí é que é mesmo, vai ter uma relação direta com os homens, ela vai explicar. Então, o pai da Horda é o que tem um monte de filhos, né? E ele tem direito a ter acesso a todas as mulheres, como, quando ele quiser, e a todos os bens. Esse pai, ele é devorado por esses filhos, literalmente, e eles fazem o quê? Uma irmandade. Essa irmandade, essa coisa, esse combinado entre eles, né, de serem todos iguais, esse pacto social que eles fazem é literalmente masculino. E mostra, inclusive ela diz isso ali na página 91, que a formação do corpo social se dá através da violência, exceção e exclusão. Então, juntando os dois aqui, eu trouxe um parágrafo para que você veja que a conclusão que ela vai chegando no final desse capítulo. Página 91 tem já um trecho que eu deixei aqui para você. O complexo de Édipo confere unidade corporal, sexuada e alienação à lei paterna via uma identificação com a figura do pai. Já o mito da Horda diz que, como se organiza também uma unidade, desta vez do corpo social, entre irmãos, em que todos são iguais, todos partilhariam dos bens e das mulheres, contanto que não acedam à posição do pai. Então, é uma forma de a gente pensar aqui esse patriarcalismo que é explicado por Freud, vamos dizer assim. Não necessariamente ele resolve nada, né? Mais ou menos o que ela que eu entendi aqui em resumo do que ela está construindo aqui a ideia. E quem é esse homem? Esse homem vai estar ali universalizado. Ele vai estar ali pensado como um grande ideal a que todo mundo vai estar submetido ou vai estar se inspirando. E é esse homem branco, né? Ele que vai estar no centro desses ideais. Portanto, página 92. Se para os homens tem-se a igualdade, liberdade e fraternidade, o problema ocorre justamente com o que resta àqueles que foram, paradoxalmente, excluídos do jogo democrático. Cabe a estes recorrer ao Estado como quem procura um pai por reconhecimento e pela partilha dos bens. Veja, aqui na página 92 é quando ela consegue juntar isso que eu estou comentando, que ela vai construindo desde o capítulo 2, e aqui ela arremata, mostrando como esses mitos se colam tanto com essa identificação que ela traz, por um lado, para o eu, enfim, e para o corpo social. Então, quem não está dentro dessa hegemonia, quem não está dentro dessa estrutura, ela vai estar onde? Vão ser grupos minoritários. E esses grupos estão sempre carentes de política
políticas que os atendam. Inclusive, até as formas de reivindicar, a gramática, ela chama de por onde essas minorias devem ir, elas são toleradas, elas são aceitas por esse Estado que se porta de forma paternalista. Então, por isso que ela chama o jogo ali, o título do capítulo, o jogo de cartas marcadas. Há uma etiqueta nessas formas de se portar, né? E aí ela argumenta como a política do masculino, que seria a democracia liberal. E ela chama atenção para que estejamos atentas, porque o problema é que quando a gente está dançando essa dança que nos é colocada ali na vitrola, podemos estar também cooptando para que as coisas nunca mudem. Ela diz, na página 95, o problema é que a institucionalização desses espaços age de modo a conter o debate público e as contingências materiais de mudança e de ação política. Então, é aí que ela justifica que é preciso pensar a política do feminino. E é isso que estará no capítulo 4. Chegamos então ao último capítulo, que se chama A Política do Feminino, uma política que são duas. É o maior capítulo da obra, ele começa aqui na página 97 e vai até a página 130, se não me engano. Bom, tem aí, então, umas 32, 33 páginas o capítulo. Vou avisar que não é um capítulo, assim, tranquilo, porque vai lançar mão de algumas categorias, como ela já avisou desde o início, da psicanálise. Então, se você não está muito familiarizada com eles e tal, como eu falei em relação ao capítulo 3, se você não tem muita familiaridade, perpassa um pouco pela uma argumentação filosófica e também psicanalítica. Então, mesmo que ela faça um trabalho aí de estar sempre com notas, com glossário, pode haver aí um estranhamento no que ela vai explicar. Eu li alguns parágrafos diversas vezes e às vezes me confundo se efetivamente é algo que tem a ver com a filosofia e com a psicanálise ou se tem a ver mesmo com o estilo da escrita da autora, que pode não ser tão compreensível para a minha lógica de leitura. Então, às vezes passa só pela gente mesmo e você vai ler super de boas. O capítulo 4 se propõe a ser o grande capítulo, né, em que ela vai dar esse fecho ao que ela está argumentando nos capítulos 1, 2 e 3. Vai recuperar, como eu falei para vocês, a lógica dessas filósofos que vão pensar a questão do sujeito, mas vai se focar principalmente, ainda que fale de Freud, vai se focar bastante em Lacan, na Judith Butler, vai trazer algumas novas pessoas aqui que ela cita, além dela mesma. Inclusive, uma coisa curiosa, porque ela se cita na obra de 2019 sobre se o feminismo é feminino, de uma maneira totalmente impessoal. Achei isso bastante curioso, inclusive. Parece que ela não tá falando da obra dela própria, sabe? Ficou um negócio diferentão, assim, pra mim. Então vai usar, além disso, além dessas pessoas que eu acabei de falar, né? Lacan, Butler e a própria Mayra, vai trabalhar com aí eu não sei como é que a gente pode pronunciar, mas a obra O Erotismo, se escreve Bataille, provavelmente pode ter uma outra forma de pronunciação. Vai usar também, além dessa argumentação toda do capítulo, dessas pessoas, ela vai usar lá, já quando vai falar do feminino específico, o pessoal da Escola da Causa Freudiana, vai falar de Jacques Alain Miller como seu principal, vamos dizer assim, mentor, o chefe, inclusive, dali, e vai falar também da esquerda lacaniana, que vai ter aí à frente a Jorge Alemán.
além dessas pessoas, né, que ela coloca centralmente nas argumentações dela textualmente, né, e não de forma, vamos dizer assim, secundária, ela fala mesmo dessas pessoas o capítulo inteiro, ela vai também trazer para nós que é a Paula Beatriz Preciado com a ideia de multidões queer. Então, dito isso, vou tentar aqui o grande desafio de tornar esse capítulo uma síntese de ideias, podendo, obviamente, falhar de forma miserável. Porém, vamos lá. Primeiro ponto, ela faz essa recuperação de que o século XX traz, a partir de filósofos e do pensamento psicanalítico, uma novidade na forma de pensar o sujeito e rompe com uma tradição anterior, porque aí se coloca a mulher como um feminino também, como um ponto de inflexão, enfim, de pensar esse filosofar sobre o tema e sobre a sociedade ocidental. Quando ela recupera isso, ela fala que essas derivações vão abrir possibilidade de se compreender o sujeito como feminino. E isso ultrapassa os moldes de racionalização, de entendimento daquilo que seria humano e que por base seria branco, hétero e civilizado. Está lá na página 105. Então, ela vai, nessa mesma página, dizer que o feminino, para Berthes, Paul Barthes, Lacan, Levinas e Beauvoir, é necessariamente pensado como autoritário e como aquilo capaz de acarretar um furo na suposição imaginária de um sujeito universal, particularizado por seus atributos. Então, essa seria uma contribuição desse período aí no século XX, com esses pensadores, com esses filósofos, com esses psicanalistas aqui desse grupo, tá? Ainda que nem todos sejam necessariamente psicanalistas, tá, gente? Só generalizando. E aí, abre aspas, literalmente, ela escreve na 105. O sujeito masculino seria aquele que experimentaria a ilusão do todo, do princípio de igualdade, do ideal identificatório passível de unificação e de universalidade. Um sujeito ancorado na diferença sexual como regime de reconhecimento. Fecha aspas. Aqui, ela resume muito bem toda aquela explicação, toda a construção que ela vem mostrando, que se inaugura ali no ethos burguês da Revolução Francesa, que já falei nos capítulos anteriores. Ela mostra aqui que o masculino fica com essa ilusão de que esse ideal, de que tudo gira basicamente nele, e na diferença sexual, ou seja, é preciso ter um outro para que esse sujeito universal se reafirme enquanto o modelo. E aí ela vai para a política do feminino. E seguindo nessa lógica, ela traz um pensamento de Butler que também acho que conversa com o que eu acabei de relatar aí, na 107. Segundo a filósofa, há uma matriz heterossexual que opera sobre os corpos de modo a subjetivá-los dentro de um suposto contínuo. Existe uma aparente coerência interna entre o que é chamado de sexo biológico, expressão de gênero e desejo sexual, que faz com que estes sejam presumivelmente consequência direta e correlata um do outro. E com isso se naturaliza a posição, a postura da mulher e se coloca os seres dotados de vagina como naturalmente, ou naturaliza-se que haja uma expressão social, enfim, em vários aspectos dessa feminilidade e que ela deve ser heterossexual. Bem, mais pra frente ela vai mostrando a partir dessas barcas que eu acabei de falar, que a política do masculino ela está ali como universal, como dotada de hegemonia e tudo mais. Então, ela diz que essa política do masculino é uma política que se diz para todos,
ela universaliza e tudo fica girando em torno em relação a esse universal. Inclusive, como ela já relatou no capítulo anterior, quem não está dentro desse ethos se movimenta, se mobiliza para ficar nesse formato, nesse modelo, né? E aí anotei mais um trechinho aqui. Para o masculino, há a lógica do para todos ancorada nos mitos do patriarcado e do pai na psicanálise. E aí, qual seria a proposta da política do feminino? A política do feminino seria não todos. Enquanto o do masculino se requer, se diz, se coloca numa posição universalizante para todos, como modelo, já a política do feminino está na lógica do não todo. Não é a completude, não é o totalitário, certo? E aí ela trouxe um trechinho aqui para você na página 111. Nas modalidades lógicas de gozo feminino, não há um mito do matriarcado, ou a figura da mãe para operar como ordenadora do campo social, nem identidade capaz de formar um grupo. Portanto, no feminino há a inexistência e o impedimento de constituir uma unidade corporal, tal qual Freud oferece para os meninos no complexo Édipo. Tanto o ponto de partida para a política do feminino não tem o mesmo lugar do ponto de partida, não tem também esse acolhimento e nem essa base que foi construída na psicanálise para a política do masculino. Então, qual é a lógica, né, do não todo? É a impossibilidade de se formar um conjunto e universal do lado feminino, posto que, ela diz na página 111 também, elas são não todas iguais e não todas submetidas à lei, afinal, elas também se encontram excluídas na partilha de bens. Portanto, aquela tríade da igualdade, fraternidade, da liberdade, ela não consegue achar nenhum tipo de morada na política do feminino, mesmo porque, como ela mostra aqui, estão destituídas dessa lógica desde o nascedouro. Então, o não todo feminino resiste à homogeneização exigida pela lógica masculina do para todos e seu universal. Está lá na página 113. Ela lança a mão para aprofundar essa lógica da política feminina, do não todo, vai aí para a esquerda lacaniana, que eu já contei para você, do Jorge Alemán. Ela fala que ele se coloca num ponto de reflexão que pensa no viés marxiano do comum. O comum, para ele, ela vai explicar na página 115, difere da universalidade por propor um coletivo de singularidades, algo que estaria presente no que chama de atos instituintes, insurgências fora das políticas institucionalizadas e identitárias. O comum está fora do fundamento identitário e homogeneizante que pretende a universalidade no capitalismo. Isso tudo está lá na página 115. Então, a argumentação é: o comum não está no que é comum em cada indivíduo, mas está pensando para fora da lógica do capitalismo, está pensando e reconhecendo que só é possível ter algo comum se entendemos que tem singularidades e não uma tentativa de pensar homogeneidades para todo mundo. Então aí você já vê que muda bastante o ponto de partida para pensar essa política do feminino. Mais uma coisa legal que ela traz na 116 sobre essa ideia do baseado comum, né? Ela segue dizendo aqui na 116, né? Portanto, ele sinaliza a possibilidade de se fazer uma política não identitária e visando o comum como modo de impedir a homogeneização presente no universal, através da política do não todo. Mais para frente, a gente também vai ter os argumentos da própria autora em outra obra, como eu falei para vocês, sobre chama O Feminismo é Feminino, a inexistência da mulher e a subversão da identidade. Ela vai colocar também aqui, contribuindo para esse pensamento da política do não todo,
não usar identidade. Por quê? Porque ela entende que as noções que sustentam essa identidade dizem de uma imposição universalizante apoiada na diferença sexual para o reconhecimento. Porém, é o próprio sexual que leva à desconstituição da identidade. O não todo introduz algo do sexual para o campo da política. É preciso que um sujeito se perceba atravessado pelo feminino para agir politicamente. Então, na página 116 e 17, você vai encontrar esses trechos em que ela mostra a pertinência de se apagar essa noção de identidade como algo positivo, porque justamente só existe a identidade porque a gente tem alguma posição dominante, universalizante, que tende a achar que é importante ter um ordenamento que homogeneiza os grupos ou, enfim, as pessoas. E isso torna mais palatável, né? E com isso ela até explica que não está dizendo que é para a gente ter um tipo de organização que nunca foi tido ou que é pré-capitalista, mas que é importante a gente pensar como a gente pode encontrar formas de expressão e de, enfim, mudança, né, a partir dessa política do feminino que expressem todos esses pontos que eu estou trazendo para você, né? Como a questão da política baseada no comum, da política não identitária, para que, e sobretudo para que nos entendamos atravessados pelo feminino, para que haja realmente essa política. Portanto, o tópico que ela vai falar, suplemento versus negação, é quando ela vai reafirmar que tanto a ideia de Butler como a de Preciado vai compor essa possibilidade de pensar a política do feminino, ou seja, ambas estão fora dessa lógica da identidade e da universalidade, né? Então, pensam que há uma forma de a gente se aglutinar, da gente se unir, sim. Há uma forma de fazer política diferente, sim, mas considerando que não vamos cair nessa lógica do homogêneo, do universal, do modelão, entendendo que isso, o não todo, de não querer suprir ou vamos dizer assim, massificar, né, ou colocar todo mundo dentro de uma forminha, é o ponto de chegada. Pelo contrário, é preciso implodir essa lógica. E então vou explicar rapidamente qual que seria essa ideia de suplemento dentro do que já temos, que é mais a ideia da Butler, e a outra é a ideia de negação, né, de tudo que nós temos, que é a de Preciado. Ter uma ação suplementar também está baseado na 20ª, eu acho que é a 20º seminário de Lacan, mas também, obviamente, relacionado com a Butler. Ela vai mostrar para a gente que o suplemento não é um complemento, então a gente não vai estar pensando a partir da lógica da política do masculino, do que nós temos aí na democracia liberal, como um complemento à existência do homem. Não, é suplemento mesmo. Então, não vai estar atrelada a ideia de que só se completa se estiver o outro, algo do estilo, certo? Isso é uma coisa importante ficar na mente. Então, aqui ela vai explicar um pouco o que seria isso, mas o que vale para nós como resumo seria: trata-se de uma política que, ao mesmo tempo que procura atuar na desconstrução de determinado campo normativo, opera internamente a ele, servindo-se das identidades disponíveis e das brechas ofertadas no interior da democracia liberal. Está lá na página 119 para 120. Então, esse seria, trabalha dentro do mal necessário. O suplemento, ele trabalha em cima do que temos. Já a política pensada por Preciado, que seria o não todo como negação, é porque realmente não quer ter nenhum tipo de projeção ou desenvolvimento a partir do que temos.
Então, ela explica aqui na 120, o não todo como negação se apoia na inexistência da mulher, com M maiúsculo, o que, em parte, significaria o fim de todo o horizonte da normatividade. Lembre-se que a inexistência da mulher, com M maiúsculo, é referência ao homem com H maiúsculo, tá? Então, elas negam essa relação, não querem começar nada, né? Preciado já parte do pressuposto que não quer se começar nada com essa base. Então, há a inexistência da mulher e, portanto, não há uma normatividade com a qual se relacionar, com a qual partir ou negar, no sentido de fazer contrapropostas. Não. E aí ela comenta sobre isso, que é bem interessante, porque ela diz assim, olha, as pessoas podem ter medo disso, porque ninguém sabe o que vem depois. Para a psicanálise, inclusive, pensar nisso pode ser, para muitas pessoas psicanalistas, perigoso, sim, né? Porque as pessoas podem ter um fim drástico, assim, né? Pode ter uma não normatividade, então vai todo mundo enlouquecer, vai todo mundo fazer o que quer e depois virar algo incontrolável, enfim, como vai ser isso, né? E aí ela dá aqui uma reflexão que é bem legal. Ela diz que isso pode ser também uma dificuldade que nós temos de imaginação, né? Que isso pode mostrar, inclusive, o quanto nós estamos limitadas para ter imaginação política, né? E de tão envoltas, inclusive, na lógica da política do masculino. E isso também é reflexo desse ideário burguês, né? Lá na página 123, ela escreve: talvez o que alguns psicanalistas temam dessa nova configuração esteja referido ao ideário burguês correspondente à política do masculino. Este insiste na promessa de que não há nenhuma via de existência diferente ou melhor do que aquela da democracia liberal, ao mesmo tempo que visa impossibilitar qualquer tipo de ação política, apresentando-se como imutável. Ela fecha o capítulo com um subtópico que chama Ni una a menos. Nem matriarcado, nem matricídio. Aí ela está trazendo novamente os mitos ali, seria principalmente, ainda que tenha a ideia do patriarcado ali no Édipo, mas ela está falando principalmente aqui do patriarcado e do parricídio, que também tem lá no Édipo, mas vejo aqui mais o pai da horda, que é justamente a história que já tínhamos mencionado, em que existe esse pai, que ele tem acesso a todos os bens, ele tem acesso a todas as mulheres e tem os seus filhos. E esses filhos não têm acesso a nada, né? Assim, depende muito dessa centralidade desse pai. E eles se organizam, se unem, matam esse pai. Portanto, é a violência impetrada nesse pai que morre, e aí eles fazem um acordo, um combinado, né, de que se alguém quer alcançar esse lugar como único, também poderá ser acometido dessa violência. Então, todos trabalham, convivem, enfim, se movimentam a partir e no sentido, né, dessa instauração da violência que é perene ali naquele vínculo. Então, por isso que ela diz aqui, nem matriarcado e nem matricídio, fazendo uma oposição a esse parricídio e a esse pai centralizador e detentor de tudo. E aí, obviamente, uma referência a tudo que nós estamos trazendo aqui das ideias sobre o que seria uma política do masculino, né? E aí ela lembra que a posição masculina tem sempre essa ilusão do todo, que é a partir desse todo, desse imaginário, que tem a igualdade entre os sujeitos. Bem, enquanto a gente tem uma igualdade para a política do masculino focado no quê? No patriarcado e no parricídio, na política do feminino, a gente já tem o contrário, né? O corpo político não está focado nem na violência e nem na segregação. Então, isso é importante. Ainda que ela diga que haja ou seja preciso ter algum tipo de luta ou de estética violenta, na política do feminino, abre aspas,
não atua na posição cínica de incluir a violência e as formas que esta possa assumir de morte, exclusão e segregação no laço social como fundantes inevitáveis e compulsórias. Fecha aspas, está lá na página 126. E aí ela vai trazer o movimento Nenhuma Menos, né, que está ali na Argentina, Uruguai e no Chile. Foi ali em 2016 marcado esse movimento, essa marcha em protesto, né, em relação ao feminicídios e a violência contra a mulher. Esse movimento Nenhuma Menos é justamente o oposto da lógica da política do masculino. Então ela coloca que, por um lado, o Nenhuma Menos vai trazer a negatividade da identidade, vai dar espaço à diversidade, à pluralidade, né? Muitos corpos diversos, muitas vozes diversas. É inerente ao movimento isso. Então é que ela diz a dupla negativa, ou seja, nenhuma e menos, vai reafirmar a coisa da inexistência dessa mulher como o outro desse homem na política do masculino. E também não tem essa líder, né? Não tem uma mulher, uma liderança, um ideal imagético projetado, sabe? Não é focado nisso, mas a singularidade está em todas, e é nessa pluralidade que é a força do movimento. E aí, a diferença, né, entre nenhuma a menos é que do lado dos homens, a gente vai ter o oposto, né? Enquanto do lado dos homens se fosse ao menos um, se ao menos um sai do bolo homogêneo, não faz diferença, porque os ideais, a estética da coisa está preservada. Na lógica da política, a partir do exemplo do nenhuma a menos, nenhuma a menos, essa ideia faria aí toda a mobilização, todo o movimento para que aquilo não ocorra. Portanto, a base é totalmente diferente, né? Ao mesmo tempo, outra coisa importante é que ela mostra que o ideal é que essas demandas gerasse vamos dizer assim, uma posição paternalista do Estado, que ia começar a pensar em políticas públicas, e poderia até ver grupos de mulheres pedindo políticas públicas para melhores proteções em relação aos espaços públicos, a transporte público, enfim, a várias medidas que seriam paternalistas. No caso aqui, não. Elas estão se movimentando a partir da vulnerabilidade, negando essas soluções que confirmariam a vulnerabilidade ou algum tipo de aceitação desse escopo paternal. Então, isso é muito interessante a partir do movimento Nenhuma a Menos que ela traz. E com isso, ela termina o capítulo 4, trazendo essas reflexões bastante importantes aí para a gente pensar uma política do feminino. O tópico concluindo é, obviamente, o fim, né? E ela passa bastante páginas nessa conclusão. Eu tinha até uma expectativa que ia ser de 4, 5 páginas de conclusão, e no final nós temos aí da página 131 até a página 147. Então, né, umas 12, 13 páginas de conclusão. Ela vai, ao contrário do que você possa pensar, não só retomar os argumentos principais, mas ela avança também. Então eu recomendo que você dê aí esse último respiro e dê atenção aos argumentos dela. Eu vou colocar só os que avalio que ela não está repetindo a ideia, porque vale a pena. O primeiro ponto que eu destaquei aqui é: uma política do feminino não é exclusiva às mulheres, até porque é impossível fundar um universal da mulher. Eu achei esse ponto importante, porque sempre se tem uma ideia de que estamos falando só para e de mulheres. Não seria necessariamente essa lógica que ela está perseguindo aqui. Outro ponto que ela reafirma a partir dessa máxima é aqui na 132. Desarticular a lógica
lógica masculina é também desarticular a lógica patriarcal. Há algo no feminismo que está intimamente ligado à política do feminino. Um outro ponto que avalio importante, que ela coloca aqui à guisa de conclusão, é que é necessário também desarticular essa questão identitária, universalista, baseada na diferença sexual, que é algo típico do capitalismo e que vai desarticulando, né, se a gente começar a tentar ir por outros caminhos. E aí ela conclui: por efeito, a superação da lógica capitalista necessita do desmonte do pressuposto identitário sexuado no qual ela se ancora. Por isso que a ideia de identidade é danosa, porque ela é mais uma faceta de adaptação do capitalismo. Na 136 também, outro tópico para eu destacar aqui para você: o feminino é aquele que não permite nenhum universal, logo não admite conjunto, pois o não todo feminino exprime uma política por sua insubmissão à lógica patriarcal e por sua recusa ao universal. Então, novamente, acho relevante a gente pontuar aqui essa questão da política do feminino anti-universal, anti o homem, como política masculina, que nos coloca como essa alteridade, como esse outro, e esse outro não está e nunca vai ser pautado como hegemonia, assim como as minorias todas que estão fora desse eu, desse sujeito, desse imaginário criado. Bom, então, como produzir reais mudanças? Ela coloca aqui na página 138. Ela acha que a partir da noção do feminino em Lacan, que a gente pode construir essas mudanças, né? Pensar política fora dos atributos que a gente já conhece, que são esses atributos do proprietário, dos iguais, né, da irmandade, enfim. Pensar a política fora disso viabiliza que as próprias noções de constituição do corpo político, ou seja, de unidade e, por consequência, de universalidade, sejam redefinidas. Estas apontam para a falência da representação e da universalidade. Ela, inclusive, afirma que esse casamento, capitalismo e democracia, tem claros sinais de que não andam bem, né? E aí começa a aparecer umas monstruosidades de corpos políticos. Ela escreve isso na 139, que sai de qualquer escopo de que a gente tinha noção do que seria uma política tradicional, né? E aí ela vai mostrar as jornadas de junho, né, ali em 2013. Ela vai trabalhar muito em cima desse exemplo, coisa que ela não fez antes, por isso que eu digo que a conclusão é diferente, e vai mostrar um trecho aqui que eu marquei a partir do exemplo brasileiro que vai criar essas monstruosidades, essas coisas totalmente fora do escopo. Há algo da política do feminino nas jornadas, porém o seu fracasso reside tanto na não radicalização da esquerda quanto da ausência da desarticulação identitária na luta. Então, nesse trecho, ela está mostrando que, por um lado, essas jornadas se mostraram algo assim que misturou muita coisa, deu espaço para desejos vários, inclusive da não política, como algo inovador, né? E a extrema-direita cooptando essas demandas e essas críticas, e por outro lado, ela critica as esquerdas porque nessa força toda que não estava ali, como ela diz, né, no institucional, nos partidos, nos sindicatos, não estava em nada disso. Essas jornadas de junho mostrou também essa fraqueza das esquerdas desarticuladas
fraca no sentido de que não se radicalizaram e também não desarticularam as relações das pautas identitárias. E aí isso foi um complicador. Nesse sentido, ela fala que seria importante um projeto de desconstrução das identidades e de sua ancoragem na diferença sexual. E para isso, a gente teria que ter uma radicalização da esquerda. Ela está usando aqui Safatli para basear boa parte desses argumentos. O pânico moral também, ela vai colocar como algo que fortaleceu essa guinada da extrema-direita, porque ela vai ver que, por exemplo, cooptar algumas coisas, como o casamento homossexual, né? Então ela vai problematizar, pensando que o casamento é uma instituição burguesa e dessa política do masculino, e quando você luta em prol disso, você está reafirmando um ethos burguês, um molde burguês do capitalismo para você se adequar, para você entrar naquela forma, né? E aí ela vai dar o exemplo do casamento homossexual, né? E várias outras pautas que a gente sabe que estão dentro do cariz sexual para gerar esse pânico moral, né? E aí ela diz na página 141, escrevendo que o que é do campo sexual ameaça a família, a diferença sexual e suas instituições e jurisdições. Aqueles que temem os avanços das políticas sexuais acreditam que essas são capazes de levar a sociedade à instalação de uma zona de anomia. Então, todo esse movimento do pânico moral tem a ver com o que não é humano, porque se o hegemônico é o que é humanizado, que é civilizado, enfim, o que tem características do humano, o que está fora é inumano, né? É bestial, é monstruoso. Então o pânico moral ele trabalha incitando isso, né? O que colabora com a argumentação central dela, que está pensando sempre no sexual e na diferença, no sexo, na diferenciação sexual, como algo político, como algo dentro mesmo da lógica dessa política masculina. Como solução, aí sim, retomamos a questão de como resolver. Ela vai lembrar das políticas do feminino, tanto do tipo suplemento, como do tipo negação, né? O suplemento vai achar em cima das normas formas de implodi-la, e o da negação vai trazer uma solução fora, antinormativa. E por fim, ela vai falar sobre a psicanálise, a importância de pensar o não todo dentro da psicanálise, visando aí um projeto político com a psicanálise, justamente para refletir a partir do que nós temos, né, que são as democracias liberais. Por fim, tem um glossário e esse livro termina. Bom, eu acredito que essa leitura tem um ponto bem interessante que eu estava refletindo, talvez você também possa amadurecer algumas questões, porque a gente tem algumas obras como O Feminismo para todo mundo, pensar o feminismo para os 99%, né? Temos obras que estão pensando o feminismo nesse sentido como algo para todos. E, inclusive, do próprio Autonomia Literária, trouxe um episódio sobre a revolução das mulheres ali no Oriente, que seria a revolução ignorada, né? E uma das bases da organização política ali é justamente algo pensado com a centralidade das mulheres e com formas de organização em assembleias e tudo mais, que está focando justamente em trazer esse cariz do feminismo ou do feminino para as decisões políticas, né? Tentando justamente assimilar que há desigualdades, que há uma estrutura que não dá nenhum tipo de igualdade no sentido para todos, como a gente pode idealmente pensar.
E esse livro, né, da Moreira, ele vai mostrando umas nuances muito importantes sobre essa macroestrutura que está forjada ali nos ideários franceses, da Revolução Francesa, que são subjacentes ao capitalismo em marcha nesse período e, enfim, avançando para vários formatos desde então, e vai relacionando a importância da política do feminino sem esse cariz da identidade. Isso é muito transformador para a gente pensar, então, por que a ideia do feminino é para todos, porque é muito, muito mais generoso, muito mais essa ideia de inclusão, enfim, vai aparecer muito mais dentro de uma lógica de uma política do feminino do que uma política masculina, que é a que nós temos agora. Enquanto o referencial são eles são os iguais, são os proprietários, a gente tem no conglomerado da união das mulheres, o princípio é pluri, né? Então, isso faz a gente pensar de como isso é bom para todo mundo, efetivamente, entendendo as singularidades de todas as pessoas e vendo nisso o potencial, inclusive revolucionário, de mudança. Tô pique nervosa na situação. Faz continência pras pussies, cês acham que a gente perdeu a razão. Eles que perderam esse cargo de chefe, eles querem submissão. Quantas vezes exploraram quem te deu a mão? Toda vez que o sangue. Esse foi mais um episódio do seu Ficha da Luta, o podcast para fazer cair a tua ficha. Então, se você curte o conteúdo e pensa em financiar, nós temos financiamento coletivo no Catarse e também o Pix. O e-mail do Clio, historialiteratura@gmail.com, e você pode mandar aí pontualmente ou frequentemente a sua doação para que esse projeto siga adiante. É isso, espero que você tenha conseguido capturar aí as ideias principais, claro que a partir de o meu viés, minha forma de explicar, mas que tenha tido aí alguma ajuda e que você se sinta estimulada a dar uma olhada nessa obra da Maíra Moreira. Tchau! No flow ribeirinha eu vou pela margem selvagem, visão à espreita, revolta sedenta, me sirvo à vontade, movida por ódio, mato na caneta. Acharam que era de gozo, preste atenção nos gritos ecoando, desespero apertando meu pescoço, sem prazer na servidão, solidão vem como imposto, inocência, lenda urbana e motivo de desgosto. Se a mão que embala o berço é a mesma que põe o dedo, se a mão que tem o terço amaldiçoa desde cedo, na escuridão do quarto cheira talco, cheira vela, cheira falha e cheira medo. Mulheres e mercancias negociam nossos corpos, tratam como território, fetiche histórico. Levadas por barcos pra seus coronéis, comendo garotas, criando hordas fluviais, lamentos letais, lendários e lentos, processos perdidos, queimados no tempo. Processos perdidos, queimados no tempo. Não mexe comigo nem com as minhas irmãs, vai logo saber o que é perigo na mão da menina da cremação. Tô tipo revoltado e andando na contramão, com os pés no chão. O boto que cês falam, abusar garotinhas, tá mais pra bicho papão. Crianças, mulheres vendidas, infância, inocência perdida. Se eu falar que fui uma, caí na armadilha e ninguém sabia. Cresci com a cabeça ferida, confusão parte da minha vida. Ser forte, única saída, Ribeirinha do Norte. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!